O tema que foi selecionado é a nova competência da Justiça do Trabalho, segundo a Emenda Constitucional 45 de 2004. Eu fui vice-presidente da AMATRA, Associação dos Magistrados Trabalhistas, no biênio 2002-2004. E tive a oportunidade de acompanhar o processo legislativo da Emenda Constitucional 45 de 2004, que é conhecida como a reforma do Poder Judiciário. Especificamente, acompanhei no que toca ao artigo 114 da Constituição Federal, porque, obviamente, a Emenda Constitucional 45 de 2004, ela trata de diversos dispositivos da Constituição que tem por tema o Poder Judiciário. Foi uma reforma ampla. Mas no que toca à Justiça do Trabalho, e mais precisamente no que toca à competência da Justiça do Trabalho, as reformas foram profundas. No nosso curso de pós-graduação, nós temos 2 noites, com 3 horas em cada uma, para tratar do artigo 114 da Constituição Federal. Então, obviamente, será impossível, em 40 minutos, que eu consiga fazer uma exposição minudente sobre a nova competência da Justiça do Trabalho. Então, vou pedir licença aos senhores para me ater, basicamente, ao inciso 1 do artigo 114. O artigo 114 tem 9 incisos, todos são importantes, mas, sem dúvida nenhuma, o inciso 1 é o mais visado. O inciso 1 é o que incide em mais de 95% dos casos que tramitam na Justiça do Trabalho. Muito bem. Na redação original da Constituição Federal de 88, o artigo 114 estabelecia a competência da Justiça do Trabalho para conciliar e julgar as lides entre trabalhadores e empregadores. E depois continuava aí compreendidos os entes da administração pública interna e externa, União, Estados, municípios, autarquias. Mas a palavra-chave, ou as palavras-chave eram a fixação da competência pelos sujeitos, as lides que envolvessem trabalhadores e empregadores. E por que a redação original do artigo 114 da Constituição Federal utilizou a expressão empregadores? Nós fomos todos obrigados a entender que a expressão trabalhadores referia-se, na verdade, a empregados. Porque se numa relação de trabalho, o sujeito que toma os serviços é intitulado empregador, o sujeito que presta os serviços é intitulado empregado. E por conta desta pequena expressão empregadores, a competência da Justiça do Trabalho ficou limitada à relação de emprego, aquela relação regida pela CLT. A relação de emprego, senhores, é uma espécie do gênero relação de trabalho. E este equívoco decorrente desta expressão empregadores só foi solucionado 26 anos depois, com a Emenda Constitucional 45. A Emenda Constitucional 45 reformulou por completo o artigo 114. E o seu caput ficou extremamente reduzido. Compete à Justiça do Trabalho processar as ações, processar. 2 pontos. E aí vem o inciso 1. As ações oriundas das relações de trabalho, abrangidos os entes de direitos públicos, internos e externos, e por aí vai. E o grande acerto dessa reforma foi eliminar os sujeitos. Não se fala mais em sujeitos. O que o artigo 114, inciso 1 da Constituição fala é do objeto, da relação jurídica de base ou da relação jurídica substancial. E a relação jurídica substancial é trabalho, não emprego.
E sendo trabalho, a competência da justiça do trabalho foi alargada de forma substancial. Porque agora não abrange mais apenas as relações de emprego decorrentes da CLT, artigo 2º e 3º da CLT, empregado-empregador. Não. Agora são todas as relações de trabalho. Aí compreendidas as relações de trabalho autônomo, de trabalho eventual, as relações de estágio, da lei de estágio, as relações da lei da cooperativa, aqui abrindo parênteses, não daquela ação em que o cooperado diz que não é cooperado e é empregado, porque essa já seria da justiça do trabalho. Para dizer que alguém é ou não empregado, sempre foi a justiça do trabalho a dizer isso. Mas a relação da lei da cooperativa, do cooperado que diz que é cooperado e que tem uma lide, um conflito com a própria cooperativa ou com o tomador de serviços quando os seus direitos de cooperado foram ou vierem a ser vilipendiados. Os avulsos, enfim, vários outros trabalhadores que não apenas o empregado. Bom, se os senhores tiverem a oportunidade de estudarem as revistas especializadas em direito do trabalho no início de 2005, os senhores lerão vários artigos repercutindo a emenda constitucional 45 de 2004. Ela é de 8 de dezembro de 2004, publicada em 9 de dezembro de 2004, para entrar em vigor em 1º de janeiro de 2005. Vários artigos repercutindo a emenda e muita coisa foi dita ali de maneira assustadora. Foi dito que a relação da companhia elétrica, de eletricidade, com este teatro, por exemplo, que fornece a luz, seria uma relação de trabalho e, portanto, iria para a justiça do trabalho. E coisas desta grandeza. Coisas assustadoras. Porque se nós pararmos para pensar, trabalho lato sensu é tudo. Tudo que fazemos na vida é trabalho. A mãe, quando troca a fralda do seu filho, está trabalhando, ou não? Não é? Então, obviamente, que este conceito, relação de trabalho, não pode ganhar esta dimensão. Então, para analisar o inciso 1 do artigo 114, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é o que é trabalho para fins de caracterizar relação de trabalho. E aí algumas coisas são importantes. A primeira é que o prestador de serviço seja uma pessoa física, porque pessoa jurídica não trabalha, pessoa jurídica presta serviços. Quem trabalha, quem é trabalhador, é uma pessoa física. Uma pessoa física que presta um serviço ou um trabalho voltado à sua subsistência, para a sua sobrevivência, com a intenção de uma contraprestação pecuniária, ou in natura, eventualmente, mas, enfim, de natureza onerosa. E ainda assim, com estas duas restrições, pessoa física e que trabalha para receber algo em troca, esta competência foi extremamente alargada. E foi extremamente alargada porque, na verdade, o legislador entendeu que precisa, ou que é necessária a existência de uma justiça especializada, não só para o empregado, mas para todo o trabalhador, para todo aquele que gasta sua energia para sobreviver. Bom, não obstante isso, e esta enorme abertura que se fez na competência do seu trabalho, esta competência sofreu duas fortes restrições por parte dos tribunais superiores. Uma por parte do Supremo Tribunal Federal
e a outra por parte do Superior Tribunal de Justiça, que, como os senhores sabem, por definição constitucional, é quem julga os conflitos de competência quando os juízes são de estruturas diferentes. Então, o conflito de competência entre um juiz do trabalho e um juiz civil é julgado pelo STJ. Então, na ordem cronológica, eu começo a tratar do Supremo Tribunal Federal, porque já no dia 9 de dezembro de 2004 foi interposta uma ADIM ao Supremo Tribunal Federal, ação direta de inconstitucionalidade, para excluir do inciso 1 do artigo 114 os servidores públicos estatutários. Servidores públicos, ou servidor público é gênero, que tem como espécies o funcionário público e o empregado público. O empregado público é da competência do seu trabalho, sempre foi, mesmo antes da emenda. É empregado, CLT. Mas o servidor público estatutário, ou funcionário público, regido pelo Estatuto pelo Direito Administrativo, a meu ver, passou para a competência, ou teria passado para a competência do seu trabalho com a Emenda Constitucional 45 de 2004, porque esta foi a intenção do legislador. Na PEC, na redação original da proposta de emenda constitucional, havia lá escrito, exceto os funcionários públicos. E quando o Senado votou a PEC, ele excluiu a exceção. Ora, quando você exclui a exceção, você está fazendo o quê? Está incluindo. Não é? Mas houve esta ADIM e o Supremo Tribunal Federal acolheu esta ação direta de inconstitucionalidade, e a decisão do Supremo, os senhores sabem, nesse tipo de ação tem eficácia erga omnes, para dizer que os funcionários públicos regidos pelo Estatuto, ou seja, pelo direito administrativo, não estavam abarcados no artigo 114, inciso 1 da Constituição Federal. E o fundamento utilizado no julgamento dessa ADIM é preocupante, porque o Supremo Tribunal Federal declarou que o funcionário público, regido pelo Estatuto, direito administrativo, não tem relação de trabalho com a administração pública. Ou seja, não é trabalhador. É claro que, principalmente falando advogados, e eu falo advogados há muitos anos, só em pós-graduação já são 11 anos que meu público é de advogados. Falando advogados, quando a gente fala de servidor público, logo vem à mente dos senhores o atendente do balcão na secretaria da vara, ou o funcionário que está ali preparando uma notificação, ou o diretor da secretaria. E os senhores podem dizer, bom, mas essa atividade é mesmo diferenciada. Mas funcionário público não é só isso. Eu tenho numa rua uma escola particular deste lado da rua e em frente a ela uma escola pública, de primeiro grau. E aqui na escola particular eu tenho uma professora de segunda série lecionando aos seus alunos, e na escola pública eu tenho uma professora de segunda série lecionando aos seus alunos. E o que o Supremo Tribunal disse é que esta professora da escola particular está trabalhando, mas esta professora da escola pública não está trabalhando. Embora estejam fazendo exatamente a mesma coisa. E esta decisão do Supremo Tribunal Federal afastou, por hora, porque já há PEC, já há proposta de emenda constitucional para mudar isso, afastou a inclusão do funcionário público estrito sensu para a competência do seu trabalho. Não é outra a razão pela qual o inciso 1 diz, incluídos os entes da administração pública direta, autárquica, União, Estados, municípios. Ora, quando diz União, por exemplo, só poderiam ser funcionários públicos. O Estatuto Único do Servidor Público da União, Lei 8.112 de 90, estabelece que a União só pode ter funcionários públicos, a União não pode ter empregados públicos. Ora, se a emenda constitucional em 2004, 14 anos depois da Lei 8.112 de 90, diz
que inclui na relação de trabalho da União, ela estava incluindo quem, se não os funcionários públicos? Mas não foi esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal. E é um entendimento exarado com eficácia erga omnes. E, portanto, nós temos que respeitar e acatar. A segunda grande restrição, e isso interessa diretamente aos senhores, foi feita pelo STJ. O STJ editou a súmula 363 para dizer que compete à justiça comum julgar as lides que envolvem a cobrança de honorários dos profissionais liberais com os seus clientes. E esta súmula 363, ela foi decorrente de uma série de julgados do Superior Tribunal de Justiça, dirimindo conflitos de competência até chegar a esta súmula, e o que estabeleceu, ou o critério que o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu para fixar essa competência, foi no sentido de que o profissional liberal que presta serviços diretamente ao seu cliente não tem relação de trabalho com o cliente, tem relação de consumo. Que o trabalho prestado pelo profissional diretamente ao usuário final não é uma relação de trabalho, é uma relação de consumo. Foi este o argumento que o Superior Tribunal de Justiça encontrou para excluir a competência da Justiça do Trabalho, já que, como eu disse várias vezes, o artigo 114, inciso 1, fixa a competência do seu trabalho como sendo das lides oriundas, originárias da relação de trabalho. A meu ver, essa decisão é completamente equivocada. Bom, primeiro, antes de aprofundar nisso, eu quero dizer o seguinte. Obviamente que a relação entre o escritório de advocacia, a pessoa jurídica constituída, e o seu cliente não é mesmo uma relação de trabalho. Porque o escritório de advocacia, enquanto pessoa jurídica, não pode ser trabalhador. Assim como a Eletropaulo não pode ser trabalhadora ao fornecer energia para esse teatro. Mas a relação do advogado com o seu cliente, advogado, pessoa física, a meu ver, é uma relação de trabalho. O doutor Eli acabou de dizer aqui na sua palestra, com razão e com muita propriedade, que o advogado é contratado numa relação meio e não numa relação fim. O advogado é contratado para defender os interesses do seu constituinte no processo da melhor maneira possível, mas não para ganhar a ação. Então, o que o cliente contrata do advogado, se não o seu trabalho? O que o cliente contrata de um médico, se não o seu trabalho? Alguém contrata um médico para ser curado? Não. Nós contratamos um médico para que ele faça o melhor possível para restabelecer a nossa saúde. Se considerar que esta relação não é uma relação de trabalho. E tal como acontece com o funcionário público, na minha interpretação particular, esse entendimento é ofensivo aos profissionais liberais. Porque ele está dizendo aos senhores que os senhores não são trabalhadores, como diz aos funcionários públicos que eles não são trabalhadores. Estas duas posições estão consolidadas nos tribunais superiores. O TST, o Tribunal Superior do Trabalho, não discute isso. No início, ele chegou a proferir algumas decisões, dizendo que era da Justiça do Trabalho a competência para a cobrança de honorários advocatícios, do advogado, pessoa física, mas após a edição da súmula 363, ele não discute mais, e, portanto, o inciso 1 do artigo 114 da Constituição Federal foi drasticamente reduzido por estas duas decisões. E assim a gente pode, dentro deste inciso 1, concluir que
É da competência do seu trabalho julgar as ações originárias, oriundas das relações de trabalho, gênero, quaisquer relações de trabalho, exceto o funcionário público regido pelo Estatuto e o profissional liberal que presta serviço diretamente ao usuário final, porque os tribunais superiores entenderam que estas duas relações não são relações de trabalho. Agora, a relação do advogado com o escritório de advocacia é uma relação de trabalho. Quando o advogado não presta serviços diretamente ao usuário final, mas sim a um escritório de advocacia, e o escritório de advocacia que tem relação com o cliente, a relação de consumo está entre o cliente e o escritório de advocacia. A relação entre o advogado e o escritório é uma relação de trabalho, sim. Não necessariamente uma relação de emprego. Não estou dizendo isso. Uma relação de emprego exige uma série de requisitos lá dos artigos 2º e 3º da CLT. Mas é uma relação de trabalho. E, portanto, se o conflito surgir nesta relação entre advogado e escritório, entre médico e hospital, entre engenheiro e construtora, entre o psicólogo e a clínica de psicologia, esta relação é sim da competência do seu trabalho, ainda que não seja para discutir relação de emprego. Então vamos supor que tem um advogado que presta serviços de maneira autônoma a um escritório, mas tem lá um contrato de que cada audiência que ele fizer, ele receberá X reais, não é? Para aquele escritório. O que costuma se chamar aí de audiencista. Aliás, se os senhores me permitem, eu vou abrir um parênteses para fazer um comentário em cima da palestra do Dr. Eli. Ele está coberto de razão quando ele diz para que os senhores não façam esta situação de pegar um processo na hora, ir para a audiência na hora, sem conhecer o processo. Eu, além de ser professor do Mackenzie e do Legale, eu sou professor da Escola Judicial da 2ª Região e sou professor da Escola Nacional dos Magistrados Trabalhistas em Brasília. Então eu dou aula para juízes também. E eu digo advogados e juízes, eu sempre digo, eu fui advogado, deixa eu registrar isso, minha esposa é advogada, meu filho é advogado. E eu sempre digo isso. A autoridade, ela não decorre do lugar da mesa em que você está sentado. A autoridade decorre do conhecimento que você tem. É o conhecimento que faz com que você tenha autoridade. Muitos alunos reclamam comigo que foi fazer uma audiência, o juiz não deixou colocar protestos em ata, que o juiz tratou mal, que o juiz fez isso, que o juiz fez aquilo. Eu nunca, durante 4 anos de advocacia, tive problema com o juiz. Nunca. Por quê? Porque eu conhecia o meu processo, porque eu conhecia direito e porque o juiz sabia, ao conversar comigo, que estava diante de uma pessoa que tinha um conhecimento que podia impedi-lo de praticar arbitrariedades. Nunca sofri uma arbitrariedade de um juiz. Nunca. Mas para isso é preciso conhecer direito. E é preciso conhecer o seu processo. Quantas e quantas vezes, doutor Eli, ao longo desses 20 anos de magistratura, eu já não fiz audiências com advogados que diziam: eu não sei, o titular do processo não me passou a orientação, isso eu tenho que ver com o titular do processo, eu vim aqui só para fazer audiência. Não sabe nem do que se trata o processo. Então, senhores, reiterando o que foi dito por alguém aqui, acho que pelo Dr. Humberto, não me lembro agora, parabéns por estarem aqui num sábado de manhã.
Parabéns por buscarem conhecimento, porque é o conhecimento que faz a diferença. Conheçam o seu processo, conheçam o direito material, conheçam o direito processual. Porque aí está toda a diferença. Então, só voltando no meu exemplo, fechando parênteses, se você tem um advogado que é autônomo, tem um escritório próprio, mas tem lá um contrato de audiencista com um outro escritório. Então vai receber lá, eu não tenho nem ideia de valores também, X reais para cada audiência que ele for chamado. E se por acaso ele deixar de receber esses X reais, fez lá 10 audiências e o escritório não pagou, e então eu tenho aí uma lide, essa lide será dirimida no seu trabalho. Porque esta relação de trabalho, embora não seja de emprego, é uma relação de trabalho e não uma relação de consumo. O que o STJ diz é que quando você contrata diretamente o seu cliente, seja o reclamante, seja a reclamada, é que não é uma relação de trabalho e sim uma relação de consumo. Essas duas restrições, obviamente, a meu ver, injustas, e incorretas e em desacordo com o espírito do legislador constituinte derivado, do reformador, elas limitam um pouco a competência do seu trabalho. Mas, no mais, o inciso 1 estabelece isso. Então, o que eu tenho que verificar? Se o conflito nasce de uma relação de trabalho, se nasce a competência do seu trabalho. Existem outros incisos muito interessantes e eu vou abordar rapidamente. Um deles é o inciso 3, que, por conta de um precedente do Supremo Tribunal Federal também, hoje aqui eu não tenho um número, não vim preparado para falar esse tema especificamente, mas há um precedente do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do ministro Marco Aurélio, que deu a interpretação exata ao inciso 3. Esse inciso 3 é importantíssimo, porque ele diz assim: as ações sobre representação sindical, vírgula, entre sindicatos e empregados e entre sindicatos e empregadores. Então, numa interpretação mais assodada, nós poderíamos achar que os sujeitos entre sindicatos e empregados, sindicatos e empregadores, estariam vinculados ao objeto, representação sindical. Mas o Supremo diz que não, que esse inciso 3 fixa duas competências. A primeira, as ações sobre representação sindical. Tenham os sujeitos que tiverem a competência do seu trabalho. E depois, as ações entre sindicatos e empregados, entre sindicatos e empregadores, são da competência do seu trabalho, tenham o objeto que tiverem. Ou seja, nesse inciso 3, esta vírgula distingue duas competências diferentes. Uma pelo objeto, representação sindical, quaisquer que sejam os sujeitos, e a outra pelos sujeitos. Ações lides entre sindicato e trabalhador, entre sindicato e empregador, quaisquer que sejam os objetos. Por que isso é importante? Isso é muito importante. Aqui devem haver, obviamente, advogados de empresas aqui. Nós temos visto muitas ações de trabalhadores pedindo a contribuição, a devolução da contribuição assistencial e confederativa que foram descontadas de seus salários pelo empregador. E por que o empregador descontou essas contribuições? Porque elas estavam previstas onde? Na convenção coletiva. O empregador defende-se, a meu ver, corretamente, dizendo: eu não fiz nada demais, eu cumpri a convenção coletiva mandou descontar, eu descontei, passei o dinheiro para o sindicato, o dinheiro está no sindicato, o dinheiro não está comigo. Quando eu julgo este processo, eu julgo este pedido improcedente, porque, de fato, o empregador nada mais fez do que cumprir a norma coletiva. Mas a maioria da jurisprudência diz que não, que esta contribuição é inconstitucional e que o empregador não deveria ter descontado. E condena o empregador a devolver o valor. Senhores, sabe o que acontece? O empregado ficou com dinheiro, o sindicato ficou com dinheiro e o empregador é que pagou o pato.
Não é isso? Então, só que aí tem uma jogada processual, que é a denunciação da lide. Olha só, a defesa. Eu não devo nada. Eu fiz o que a convenção coletiva mandou. O artigo 462 da CLT diz que são lícitos os descontos previstos em convenção coletiva. Eu estou coberto pela lei. Mas, se este juízo entender que não, que eu agi errado, eu quero denunciar a lide ao sindicato para que ele seja condenado na mesma sentença que me condenar a pagar o reclamante, que ele, sindicato, seja condenado a me devolver esse dinheiro. Com os mesmos critérios de correção monetária e juros. Porque eu tenho aqui o comprovante de que eu repassei essa contribuição para o sindicato. Mas pode denunciar a lide no seu trabalho? Claro que pode, desde que o juiz do trabalho seja competente. E esse artigo 114 está dizendo o que para mim, no inciso 3? As ações entre sindicatos e empregadores. Então, a partir da emenda constitucional 45, a Justiça do Trabalho é competente para julgar essa ação regressiva do empregador contra o sindicato. Nenhum advogado faz. Nenhum. Pelo menos nenhum que eu tenha visto. O que acontece? A empresa é condenada, paga o empregado, já pagou o sindicato, fica ela com o prejuízo. Não é? Mais que isso, a sua empresa está sofrendo muitas ações deste tipo. O que você pode fazer como advogado da empresa? Você pode entrar com uma ação na Justiça do Trabalho contra o sindicato, para que o juiz do trabalho diga que você não está obrigado a recolher esse dinheiro. E você resolve, pelo menos, os problemas daqui para frente. Né? Da ação chamada ação inibitória. Então, esta competência do seu trabalho vem do artigo 114, inciso 13. Bom, como nós teremos mais 2 palestras falando sobre acidente do trabalho, doença profissional, e de fato, na minha palestra originária, que eu vim para falar com os senhores hoje, eu não iria falar de competência, mas já que estamos aqui falando de competência da emenda constitucional 45, é importante destacar o inciso 6 do artigo 114. Porque o inciso 6 do artigo 114 tratou especificamente das ações de reparação por dano material e moral decorrentes da relação de trabalho. Os senhores podem dizer, mas, Antero, por que o inciso 6? O inciso 1 já não diz que são todas as ações decorrentes da relação de trabalho? Por que eu preciso do 6 para falar de dano material e dano moral? Se são todas, no inciso 1, obviamente, as reparações por dano material e moral já estão ali compreendidas. E eu digo aos senhores, já estão. Mas acontece que até a emenda constitucional 45, nós sofríamos uma restrição do Supremo Tribunal Federal de nossa competência. Abre parênteses, como sofremos agora com o funcionário público e com do Supremo e com a relação de consumo do STJ, que vão ensejar outras emendas constitucionais. O Supremo dizia que a competência da ação entre empregado e empregador que versasse sobre o acidente do trabalho era só comum. E dizia isso com base no artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal, que dizia, compete à Justiça Federal as ações que envolverem a União, suas autarquias, exceto as de acidente do trabalho, que são da Justiça Comum. Mas é claro que o inciso 9, o artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal, quando ele dizia exceto acidente do trabalho, que são da Justiça Comum, ele estava se referindo à autarquia INSS, à ação acidentária do trabalhador contra o INSS. Que ele dizia, não será da Justiça Federal, será da Justiça Comum. Mas o Supremo entendia esse exceto as ações de acidente do trabalho, que são da Justiça Comum, como sendo também a lide indenizatória de empregado e empregador.
E essa competência nos era usurpada por conta desse entendimento. O inciso 6 da Constituição Federal vem para reforçar o que já tinha sido dito antes. Inclusive as ações de reparação por dano material e por dano moral. O que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal num precedente, num conflito de competência, julgado em junho de 2005. Vejam, a emenda constitucional entrou em vigor em 1º de janeiro de 2005. Em junho de 2005, o Supremo Tribunal Federal, julgando um conflito de competência, disse: agora a competência da Justiça do Trabalho, por causa do inciso 6. Então, embora academicamente falando, o inciso 6 seja um desperdício, senhores, um desperdício. Porque o inciso 1 diz todas as ações originárias da relação de trabalho, e se são todas as ações reparatórias, obviamente ali estão. Academicamente, o inciso 6 é um desperdício de tinta, de palavras. Mas na prática ele foi fundamental para que nós hoje possamos estar discutindo daqui a pouco responsabilidade do empregador, nexo causal, doença profissional, aqui no campo trabalhista, que é o campo adequado. Aliás, senhores, me permitam dizer que eu recebi uma notícia ontem de que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou o projeto de lei que traz para a Justiça do Trabalho as ações regressivas do INSS contra o empregador em caso de acidente de trabalho. Foi aprovado ontem, não está em vigor ainda, tem toda uma tramitação, mas passou no Senado ontem. Uma lei ordinária atribuindo competência, já que nosso tema agora é competência, atribuindo competência à Justiça do Trabalho para julgar as ações do INSS contra a empresa, regressivas ao acidente de trabalho. Isso decorre muito do inciso 6 da Constituição Federal, do artigo 114 da Constituição Federal. Então, embora academicamente ele seja um desperdício, na prática ele resolveu uma série de problemas. Aliás, senhores, nesse biênio 2002-2004, que eu fui vice-presidente da Matra, estive várias vezes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal para tratar da emenda constitucional 45 com os parlamentares. Havia propostas que não foram contempladas, portanto não são da Justiça do Trabalho, mas interessantíssimas, como a própria ação de acidente do trabalho contra o INSS ser na Justiça do Trabalho, para que o trabalhador pudesse, numa única ação, discutir o seu benefício previdenciário e discutir a reparação por dano material e por dano moral contra o seu empregador, na mesma ação, com o mesmo laudo. Quantas vezes nós encontramos um laudo na Justiça Comum reconhecendo uma doença profissional e outro na Justiça do Trabalho dizendo que não tem nada a ver, não tem nenhuma relação entre o trabalho e a doença. E isso acontece porque, na época, o Congresso não quis passar as ações acidentárias, tipicamente acidentárias, para a Justiça do Trabalho. Nós não conseguimos isso. Outra coisa que nós, infelizmente, não conseguimos, estava na PEC e foi retirado, se não me falha a memória, por uma emenda supressiva do senador Romeu Tuma, falecido senador Romeu Tuma, era a competência criminal da Justiça do Trabalho, para discutir os crimes contra a organização do trabalho, crimes de redução do trabalhador à condição análoga de escravo, os próprios crimes contra a administração da justiça, como falsa perícia, falso testemunho. Aliás, me permitem um outro parênteses, eu queria contar para os senhores uma história que uma aluna trouxe para mim a respeito da instrução de testemunhas que foi mencionada pelo Dr. Eli na palestra dele.
nós estávamos discutindo como provar, né? Um advogado estava instruindo a testemunha, mas eu falei para o juiz, o advogado, um aluno perguntou, também advogado, eu falei para o juiz, ele estava lá fora instruindo a testemunha, o ex-adverso falou, eu não, imagina, e eu não tinha como provar, e ele instruiu as testemunhas. Uma outra aluna que estava na sala falou assim, eu resolvi isso fácil num caso meu. O advogado estava instruindo as testemunhas, eu saquei o meu celular e filmei. Filmei com o celular. Quando a testemunha entrou, eu falei, quero contraditar porque a advogada instruiu a testemunha. Ela, não instruí nada, não sei o quê. Aí eu peguei meu celular e mostrei para a juíza. Está aqui, ó, ela instruindo a testemunha. Percebem? A gente pode até questionar se essa prova é processualmente válida ou não, porque é uma gravação não autorizada, mas, senhores, convenceu a juíza, obviamente que convenceu, está ali a imagem, está a advogada ali, se ela vai ser processada criminalmente ou não, quer dizer, processada ela vai, se ela vai ser condenada ou não é outra história, porque a prova pode ser reputada ilícita pelo Poder Judiciário, mas resolveu o problema da testemunha. A testemunha não foi ouvida porque foi instruída pela advogada. Então, quando o doutor Eli falou de instruir a testemunha, não pode instruir a testemunha, não pode mesmo, né, me veio essa história na cabeça para comentar com os senhores. Hoje, qualquer celular filma. Qualquer celular filma. Né? Então, realmente não pode. Perguntar, como disse o doutor Eli, perfeitamente possível. O que é que você sabe, né? Que período você trabalhou lá, o que você fazia, para saber se a prova serve ou não, até para acordo. O doutor Eli falou do plano A, plano B, plano C, porque se eu tiver uma boa prova, meu acordo é de 20. Se eu tiver uma prova mais ou menos, eu chego em 15. Se a prova estiver ruim, por 5 eu fecho. Não é assim? E para você saber isso, é óbvio que você vai conversar com a testemunha, mas perguntar para a testemunha é diferente de dizer para a testemunha o que ela tem que falar. Isso é que não pode, e o advogado que honra este título, e o título de advogado é um título honroso, muito honroso. Quem honra esse título, preza por isso, por não orientar a testemunha, por não fazer casadinha, né? Por não dar chapéu no outro advogado, fazendo jogadinha de acordo que sai daqui, nomeia outro no meio do processo. Porque essa maneira que o doutor Eli contou, eu ainda não vi. Mas chegar na fase de execução, com cálculo homologado de 100, o reclamante junta a procuração para outro advogado, e ao juntar a procuração, automaticamente está revogado o mandato anterior, e esse novo advogado faz o acordo por 10. Isso eu já vi, muitas vezes. E sabe o que é pior? Para voltar no tema competência, senão eu fico divagando muito, com essa decisão da súmula 363 do STJ, eu não posso atender o pedido do advogado para reter os 30% da execução, porque o STJ me tirou a competência para analisar o contrato de honorários advocatícios. Então, o advogado junta o contrato e fala, olha, eu tenho o contrato, eu tenho aqui, ó, 30%, olha aqui, ó. Então, do que ele vai levantar aí, separa 30% para mim. Eu falo, não posso olhar para o seu contrato. Não é que eu não quero, eu não posso, o STJ tirou isso de mim. Tirou. Uma das primeiras decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, firmando a competência para a cobrança de honorários advocatícios, foi minha. Foi minha. Depois caiu no TST, mas foi minha. Eu quero essa competência, mas o STJ não me deu. E pela Constituição Federal é o STJ que julga conflito de competência. Então, o que você tem que fazer? Corre na Justiça Comum, entra lá com a execução e entra com a cautelar, para pegar uma liminar lá do juiz comum, que venha me oficiar aqui, para dizer o quê? Retenha 30%. Ah, mas eu não tenho contrato, eu não segui a orientação
do doutor Eli, com toda a experiência que o doutor Eli tem, e eu não fiz contrato. Bom, aí você entra com a ação de arbitramento de honorários e tutela antecipada, para que o juiz, em sede de tutela antecipada, lá no cível, mande reter 30. Depois, se ele arbitrar em 15, em 20, aí ele devolve o resto. Mas pede a tutela antecipada para ele o quê? Determinar a apreensão de 30. Né? Porque o juiz do trabalho não pode fazer. Eu já vi juiz fazer. Hoje eu sou da seção de dissídios coletivos, mas eu já fui integrante da seção de dissídios individuais. E nós tivemos um mandado de segurança com 8 julgadores e foi 4-4. O juiz retendo os 30%, o juiz do trabalho retendo os 30%, e o reclamante, com seu novo advogado, impetra o mandado de segurança contra esta ordem de reter os 30%, dizendo exatamente o quê? Que o juiz do trabalho não tem competência. E o julgamento foi 4-4, para denegar ou para conceder a segurança. E ela acabou sendo denegada, porque pelo regimento interno do nosso tribunal, o voto do presidente em caso de empate prevalece. E o presidente votou que o juiz tinha razão em fazer isso. Embora fosse um pouco de consenso nosso de que não havia competência, mas para preservar o advogado, ele reteve. Mas para dar o tempo do advogado ir à justiça comum, conseguir esta ordem do juiz competente. Então, senhores, esta situação que foi colocada pelo doutor Eli acontece mesmo. Então, retomando só o inciso 6, eu já finalizei. Não sei quanto tempo ainda dispõe, doutor Roberto, já esgotei. Mais 5 minutos. Então, em 5 minutos é suficiente. Eu vou tratar rapidamente do inciso 9. O inciso 9, ele diz outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. E aí a gente fica maluco de novo. Porque se o inciso 1 diz que são todas as controvérsias decorrentes da relação de trabalho, que outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho poderiam estar abarcadas no inciso 9? Na forma da lei ainda, ou seja, eu preciso de uma lei ordinária que me dê estas outras controvérsias como competência. Academicamente é muito difícil explicar isso, muito difícil. O inciso 1 me diz que são todas. E aí a gente faz uma pequena distinção. Quando tem um quadro, uma lousa, é mais fácil, mas eu vou tentar. O inciso 1 fala da controvérsia oriunda, originária, nascida de uma relação de trabalho. E aí são todas mesmo do seu trabalho, abre parênteses, exceto profissional liberal e funcionário público, que eu já ressalvei. O inciso 9 fala decorrentes, derivadas. Ou seja, aquele conflito que não é próprio do trabalhador e tomador de serviços, mas que nasceu dali. E eu acabei de dar um exemplo, esse projeto de lei que foi aprovado ontem. A ação regressiva do INSS contra o empregador, porque o empregado sofreu um acidente do trabalho, ela não é oriunda da relação de trabalho. A relação de trabalho é entre empregado e empregador. Sim ou não? Mas esta relação do INSS contra o empregador é derivada de um acidente de trabalho. Então ela não entra no inciso 1, só pode entrar no inciso 9. E o inciso 9 diz, na forma da lei, sempre que um dispositivo constitucional disser na forma da lei, eu tenho uma norma constitucional de eficácia contida. Mas deu liberdade ao legislador ordinário, quer dizer, não precisa de PEC, não precisa de proposta de emenda constitucional. Basta uma lei ordinária de ampliar a competência da Justiça do Trabalho, como está sendo feito agora com as ações regressivas. Ok? Então, o inciso 9 é importante e não conflita com o inciso 1. Porque o inciso 1 fala das originárias, o inciso 9 fala das derivadas. O inciso 1 é auto-aplicável, o inciso 9 depende de
lei, norma de eficácia contida.